E agora, Fernando, a gente abre espaço para você responder, né, para você ter sanado as suas dúvidas em relação ao coronavírus. Inclusive, você pode mandar a sua pergunta, a gente coloca o WhatsApp aqui na tela para você. Nós recebemos agora a Maria Helena, que é pneumologista, e o pediatra Tiago Dematê. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha, uma grande preocupação a partir de agora, além de todas, né, que nós já estamos reforçando, é em especial o cuidado com os idosos e com as crianças. Eu queria começar perguntando para os dois, começando pela doutora Maria Helena, qual que é a principal preocupação e precaução que as pessoas têm que ter a partir de agora, focando tanto nas crianças quanto nos idosos, diante de todo esse alerta que está sendo feito? O principal ponto agora é isolamento social, é respeitar esse isolamento que está sendo solicitado. Essa é a medida mais efetiva. Não sei se eu... É isso, a gente está num momento único para essa população, né? Onde a gente tem que parar e pensar um pouquinho nesse coletivo, né? A gente estava tão individualizado, uma sociedade tão pensando no autocuidado, sempre eu, medicina pensando na qualidade individual das pessoas, e agora a gente depara tendo uma situação coletiva, como há muito tempo não se tinha, e a gente sim vai ter que pensar no coletivo. Então, o isolamento social é efetivamente a principal medida que a gente deve fazer. Pensando nas crianças de uma forma principal, a gente tem visto que elas estão um pouco sintomáticas, né? Elas estão evoluindo para casos não muito graves. Então, sim, felizmente, isso nos deixa muito tranquilos. Mas, ao mesmo tempo, pela natureza da criança, por essa espontaneidade, por ela estar andando aqui e ali, pegando esse ou aquele objeto, ela acaba sendo um grande vetor de transmissão. Então, a gente tem que orientar essas crianças. Algumas medidas educativas na internet estão sendo veiculadas de como ensinar essas crianças a entender a importância de algo que para a gente é difícil de entender. Os adultos estão com dificuldade de mudar esse hábito, de mudar essa rotina. Então, uma medida central hoje, para mim, na pediatria, seria ensinar essas crianças a se prevenirem e a prevenir o contágio para outras pessoas também. Bom, começamos falando de isolamento, que já está sendo tão debatido, né, tão reforçado pelo governo do estado, e as percepções que nós já temos, até diante do que nós estamos mostrando ao vivo para você nas ruas, é que existem dois extremos: as pessoas que estão em pânico e as pessoas que não estão acreditando na gravidade do que estamos vivendo já no estado, mas especialmente no mundo. E por que a preocupação é maior agora no estado? Porque nós sabemos o que acontece com o passar dos dias com parâmetros mundiais, né? O que aconteceu num país, na região que começou numa cidade, foi passando. Então já existem esses parâmetros, por isso essas medidas mais radicais como o isolamento. Digamos que as pessoas respeitem o isolamento ao máximo, né? Porque não vai ser possível ficar totalmente trancado os 7 dias dentro de casa. Vão fazer as saídas apenas mais urgentes, mais necessárias. Quais são as orientações que a gente pode passar para quem está em casa, tem idoso, tem criança, e o que ela pode fazer para aumentar o nível de segurança? E ainda mais, aproveitando a presença da doutora, que é pneumologista, diante de sintomas. A pessoa que tem sintomas, ela tem que ter os seus objetos pessoais, desde de garfo, faca, pratos, tem que ter suas coisas mais separadas, né? Isso mesmo dentro de casa? Mesmo dentro de casa. E a pessoa sintomática deve ser colocada em um cômodo só. Se, por exemplo, a casa tem só um quarto, então deixa ele no quarto, as outras pessoas dormem na sala, né? Vale isolar ainda mais vai mesmo isolar dentro de casa. mais, né? E tem que daí ter o cuidado com o uso de máscaras, né? Se tiver sintoma, né? Se tiver sintomas. E ficar, assim, o cuidado máximo com qualquer tipo de secreção, né? Doutor, e em relação às crianças, porque nós sabemos que dependendo da faixa etária é muito difícil conseguir mantê-las dentro de casa. Agora a gente sabe que alguns condomínios já estão proibindo as idas ao parquinho, porque não faz sentido proibir escola e manter o parquinho com as crianças, né, todas lá.
O que os pais podem fazer para reforçar a saúde, para ter certeza que a criança não vai ficar resfriada, não vai acabar sendo um vetor de transmissão para o idoso que também mora na mesma casa? Pensando na pediatria, a gente tem uma situação que estamos entrando no outono, né? E é um período em que as crianças ficam naturalmente doentes. Então, a gente tem vários outros vírus, que são aqueles causadores de resfriados comuns, que eles começam a aparecer. Então, as crianças vão ficar doentes também por outros motivos, como sempre ficaram. Então, medidas, como eu falei, de orientação geral, de ensinar essa criança que tem algo invisível e que pode ser passado, tem que ser realizado. Cuidados em casa, como já foram citados, então, se a criança estiver sintomática, evitar de muitas pessoas a manusearem. Então, por exemplo, se tem alguém em casa ajudando da família, então, elenque aquela pessoa mais jovem, não deixa a avó cuidando dessa criança, né? Deixa a tia, deixa a mãe. Então, essa rede de ajuda vai se fazer necessária. As crianças pequenas, né, então vão ter que ser manuseadas com a mão sempre higienizada, como sempre a gente orientou. Água e sabão, geralmente em casa vai ser o suficiente, então a gente não precisa passar o álcool sempre que for manusear essa criança. Se os pais não estiverem sintomáticos, obviamente, a gente sabe que o vírus ele não é resistente ao sabão comum, então esse desespero todo pelo álcool e o álcool não tá disponível, eu acho que a gente tem que lembrar do álcool e sabão para as medidas gerais. Com certeza, o álcool mais, né, medidas mais preventivas quando a pessoa não tem a opção de lavar a mão. A gente vai incluir na conversa agora o Daniel Mansur, que é médico virologista via Skype. Inclusive, o doutor, ele já prega o seguinte: considere que a sua mão está sempre suja. Ou seja, para você lembrar de sempre lavá-la e higienizá-la. Bom dia, doutor. Obrigada pela sua participação no SBT Meio Dia. Bom dia, eu agradeço o convite. Eu gostaria de começar reforçando algumas medidas que eu acredito que as pessoas ainda não estejam conscientes. O doutor cita alguns exemplos para que as pessoas consigam se proteger dos próprios itens. Por exemplo, lava muito bem a mão, mas toca no celular, leva para a rua, pega a chave do carro, usa dinheiro, moeda. Como é que é a orientação a partir de agora, diante dessa pandemia, para que as pessoas possam se prevenir, doutor? Eu acho que, na verdade, como eu ouvi os colegas falando, né, são as dicas que sempre foram dadas, né? Mas agora a gente fica mais atento porque agora tem um patógeno potencialmente fatal circulando. Então, é ficar de olho, é considerar realmente tudo que você toca e tudo que está exposto como possivelmente contaminado. Então, além do distanciamento social, ficar de olho e não ficar cumprimentando as pessoas, não encostando, água e sabão, e quando em equipamentos eletrônicos, né, como telefone celular, por exemplo, tem que limpar também, né? Não adianta nada, como você bem disse, você está com a mão super higienizada e aí deixa o celular em cima da mesa no carrinho do supermercado, depois pega de novo e pronto, já está tudo potencialmente contaminado. A pessoa não percebe, né? Não é visível, como o doutor disse, em tudo que ela está tocando, os ambientes que ela está tocando. E aí nós temos orientação também em relação a quando as pessoas chegam em casa. A gente sabe que algumas saídas, né, de casa mesmo durante esses 7 dias, elas vão ser muito necessárias. Por exemplo, quando você vai no supermercado comprar os itens que estão faltando. Qual que é a orientação, doutor, para as pessoas que chegam com as compras em casa, trouxeram da rua? Precisa de alguma maneira fazer uma higienização? Sim, então, como sempre orientado, tem que higienizar os alimentos, especialmente os crus, que vão ser consumidos, né? E tomar cuidado, do mesmo jeito que você toma cuidado com o celular e agora com suas mãos, vai ter que tomar conta dos alimentos também. Tudo que está entrando na sua casa pode estar potencialmente contaminado, porque é impossível a gente monitorar o ciclo daquele produto, de onde ele saiu até chegar no mercado, e do mercado para sua casa também. Então, tem sim que tomar essas atitudes, continuar higienizando alimentos crus, do mesmo jeito que a gente sugeria antes, e ficar de olho em superfícies que são inertes, né, para usar o álcool 70, se possível.
E nas mãos, água e sabão, concordo com o que foi falado aí, vai ser o melhor aliado de todos. Tá bom, obrigada, doutor Daniel Mansur. Como o doutor disse, né, e a gente vem reforçando aqui, são orientações que já deviam ser cumpridas sempre. Só que agora, diante do coronavírus, a gente sabe que isso é obrigatório para evitar essa proliferação, né, de maneira mais rápida. A gente continua daqui a pouco essa conversa, vai responder as suas dúvidas aqui ao longo do SBT Meio Dia. Está aqui comigo o doutor Tiago Dematê, que é pediatra, e a doutora Maria Helena, que é pneumologista. Então, manda a sua dúvida que já já a gente continua esse bate-papo aqui.